pessoal, boa tarde. Deus abençoe a todos aí que estão conosco nessa live aí. Hoje a gente vai tratar aqui de um assunto muito interessante, que é a respeito da mente agitada, né? São muitas pessoas que sofrem com a mente agitada, né? Na verdade, a gente vai observar que o mundo hoje em dia, ele nos empurra a ter uma mente agitada, né? Ele faz com que o modo de vida, o ritmo da vida hoje em dia, já é uma forma da gente estar ficando agitado o tempo todo. Porém, tem pessoas que têm sofrido muito com essa questão de mente agitada e os seus relacionamentos estão ficando muito conturbados, perturbados por causa dessa mente agitada, não é? Porque uma pessoa que tem a mente agitada, não só ela sofre, mas também ela vai levar as pessoas que convivem com ela a estar sofrendo também com essa mente agitada, essa mente acelerada, não é? E o interessante disso tudo é como a palavra de Deus tem para a gente o suporte para esses sintomas, essas síndromes modernas que a gente está vivendo agora. O Senhor Jesus, um psicólogo espetacular, na verdade, como diz Augusto Cury, né? O Senhor Jesus, ele é o maior psicólogo de todos os tempos, né? E nem haverá alguém como ele, porque Jesus, ele conhece o coração dos homens, Jesus conhece as necessidades dos homens, né? Jesus conhece os anseios do ser humano, Jesus conhece as dores do ser humano, e por conhecer tão bem assim a nossa falibilidade, por conhecer tão bem assim os nossos pontos fracos, né? Ele então se torna 100% capaz de nos ajudar nas nossas imperfeições, de ajudar a gente nas nossas dificuldades, né? E Jesus, queridos, ele está interessado no nosso bem-estar. Jesus está interessado em que eu e você tenhamos uma vida familiar de qualidade, não é? Você vê o que diz a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 10, Jesus diz assim: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. O que é uma vida com abundância? Uma vida com abundância é uma vida de qualidade, né? Não só uma vida naturalmente de qualidade, mas uma vida onde o reino espiritual ele vai se comportar de maneira diferente com a nossa vida. Então, até parece um assunto de psicologia o que a gente vai falar aqui, mas não é somente isso que acontece quando uma pessoa tem uma mente agitada. Uma pessoa com a mente agitada, certamente vão haver ali agentes perturbadores espirituais contra a vida dela, não é? Mas uma mente agitada, ela pode também buscar recursos para que ela consiga então desacelerar, né, o ritmo mental dela, para que ela não fique refém aí de emoções exacerbadas, refém de notícias, refém de um excesso de informações, refém de uma ditadura de demanda como nós temos vivido hoje em dia no mundo, né? Então, eu quero já ler aqui um texto contigo para dar início aqui a essa nossa live tão importante para nós aqui. O texto que eu quero ler está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, o versículo 34, tá bom? Mateus 6, 34, eu quero ler aqui essa palavra com você, e você vai ver que coisa interessante tem aqui na palavra de Deus para a gente ter uma vida de qualidade, né? Não ficar refém aí de uma mente agitada, tá bom? Muito obrigado quem está participando da live aí. Então eu quero aqui estar lendo esse texto, Mateus 6, 34 com você, como um texto-chave para o nosso bate-papo aqui nessa tarde. Se você quiser perguntar alguma coisa ou corroborar com algo aí, você pode digitar e colocar para a gente aí, tá bom? Que vai ser uma benção estar fazendo esse envolvimento com você aqui nessa live, tá legal? Então, Mateus 6,34 diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor Jesus, né? Diz assim: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Eu vou ler mais uma vez, veja que interessante. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. E eu quero falar aqui algumas
alguns sintomas que alguém pode ter que vai denotar uma mente agitada, né? Algumas coisas que mostram que alguém tem a mente agitada. Eu quero ler algumas coisas aqui que eu agora anotei para mostrar para vocês aqui, tá bom, queridos? Então, veja bem, pessoas com a mente agitada geralmente, veja só, já acordam de manhã cansados. Uma noite de descanso não é suficiente para deixar essa pessoa relaxada o suficiente para encarar o dia de amanhã. Ela já levanta afadigada da noite anterior, do dia anterior. Este é um dos sintomas, né, de uma pessoa que tem a mente agitada. Outra coisa, algumas pessoas chegam até a manifestar dores no corpo. Eu não sei você, mas eu, quando passo um dia tenso, um dia agitado, os meus músculos aqui da nuca, essa parte muscular aqui, ela fica toda dolorida, aquela tensão, aquela coisa, aquela rigidez, não é? E isso também pode ser sintoma de tensão, de uma mente agitada também. A gente precisa observar esses sinais assim na nossa vida, né? Agora, aqui um ponto muito interessante sobre uma pessoa que tem a mente agitada, e você talvez vai se identificar com isso aqui, tá bom? Olha só, você tem dificuldade de lidar com pessoas lentas, porque tem pessoas que são um pouco lentas, tem pessoas que você vai ver ela fazer alguma coisa que você pediu para ela fazer, e para você, essa pessoa já devia ter terminado há muito tempo, né? Essa pessoa está demorando muito, e você olha e fala, pelo amor de Deus, essa pessoa não termina isso logo, né? E aí quase que você toma da mão dele para fazer. Eu tenho um amigo que ele é tão acelerado, que quando ele vai mostrar para alguém como fazer um serviço, ele pega aquela ferramenta e fala assim, vem cá que eu vou te mostrar como é que é, ó, você faz assim, e assim, e assim. Quando vai ver, ele terminou o serviço, ele não teve condição de esperar o outro experimentar fazer o que ele estava fazendo, ele mesmo já foi fazendo, e fazendo, quando vai ver, já acabou, e ele fala assim, ó, isso aqui eu já fiz, vem cá que eu te mostro outra coisa, e começa a mostrar outra coisa, mas se não tomar da mão dele a ferramenta, ele vai terminar aquele serviço também. Ele não tem paciência de ensinar e esperar que a pessoa experimente, e esperar que a pessoa viva aquele momento dela ali. Ela quer passar, quer atropelar tudo ali. Este é um sinal de uma ansiedade, de uma mente acelerada, de uma mente agitada, que, veja, não só perturbou ele não tem paciência de esperar, ele não tem o sofrimento de esperar, mas ele também deixou o outro frustrado. Imagine você, alguém está te ensinando alguma coisa, e a pessoa começa a passar na sua mente, pode deixar, puxa, mas você nem me explicou ainda, eu nem experimentei ainda. Veja como uma mente acelerada, ela vai influenciar todo o ambiente onde ela está. Alô, Paulo Gonçalves, está dando risada aí, né, querida? Pois é, você deve estar lembrando de alguém, quem sabe você mesma, né? Quem sabe nós, não é isso, queridos? Então, olha só, outra coisa, a pessoa com a mente acelerada, ela não entende os outros, ela não consegue entender como as pessoas podem demorar tanto assim, né? Se ela vê alguém calmo, ela fala, não, você é calmo demais para mim, eu não aguento a sua calma não, você não está vendo o que está acontecendo isso, você não está vendo o que está acontecendo aquilo. Ou seja, a pessoa não suporta a calma, até a calma dos outros, para ela é motivo de incômodo, perturba ela. As pessoas calmas perto dela, na verdade, ela toma como se fossem pessoas que não se importam com a causa dela. Ela toma como se fosse alguém que está insensível, né, às dores, às dificuldades dela. Está aqui a Valdilene Moreira dizendo aqui, ó, puro eu, misericórdia. A gente se identifica muito com essas coisas. A gente não tem paciência de aguardar as coisas, né, queridos? E veja mais, vou dizer mais alguma coisa aqui que você vai entender aqui. Já viu quando você está lendo um texto, às vezes uma mensagem no WhatsApp, alguém te manda uma mensagem no WhatsApp e você abre, porém você vê que o texto é grande, você fala, meu Deus, para que isso tudo? E aí então você começa a ler, blá, 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 chega no meio, você não tem paciência, que você está percebendo que a pessoa está falando coisa que não precisava estar falando, então você já pula para o final, chegou ao final. Deixa eu ver como vai terminar essa história aqui. A mesma coisa são áudios. Tem gente, eu não sei quem, mas tem gente que quando coloca um áudio, recebe um áudio de WhatsApp e coloca para tocar, né, dá o play para ele poder ouvir. E eu tenho uma amiga minha que quando ela manda mensagem, é a Daniela, a diaconisa Daniela. Quando ela manda mensagem para a gente, muita gente vai ver que ela faz isso mesmo. Olha só, vê se não é assim. Ela manda mensagem e ela fala assim,
Deixa eu te falar. Aliás, bom dia, né? A paz do Senhor. Então, eu estava aqui e fiquei pensando assim, eu acho que eu vou mandar uma mensagem para o pastor, para perguntar para ele, você sabe como é que é, né? Gente, quando a gente está do outro lado ouvindo aquele áudio, você fica doido para adiantar o áudio, porque você percebe que a pessoa está enrolando, a pessoa podia já ter falado, mas muitas vezes somos nós que estamos com a mente agitada e a gente se sente perturbado pela calma do outro. A calma do outro começa a incomodar tanto a gente que a gente fica louco ali. E quando acontece até de um casal, às vezes, de repente o marido ou a mulher está agitado por causa de alguma questão, e são questões lícitas, são questões que a pessoa realmente pode agitar, não tem problema, mas quando ela vê que o outro não está tão agitado quanto ele, ou a mulher vê que o marido não está tão agitado quanto ela, então ela confunde. Às vezes a pessoa também está envolvido com você nessa questão, nesse dilema que você está vivendo, mas pelo fato da pessoa não se agitar tanto quanto você está agitado, você pensa que ela está insensível à causa. Não, ela não está insensível à causa. Muitas vezes ela só não está deixando essa correnteza, essa avalanche de demandas dominar o coração dela. E esse é um ponto muito interessante, a gente precisa observar. Veja, as demandas da vida já são demasiadas, né? Paulo chega a dizer que os dias são maus, não é? Claro, dentro de um contexto muito mais amplo que esse, mas a gente pode usar aqui também nesse contexto. Os dias são maus, queridos. As demandas da vida, elas são algo que nos cobra muito, não é? Principalmente nesse mundo moderno, onde a gente está vivendo hoje, onde as demandas do mundo moderno estão cobrando tanto da gente, que a gente tem uma sensação horrível, que é o sintoma que eu vou dizer agora, né? A sensação de que está faltando tempo para você viver, né? Você se sente atrasado para tudo. Você já levanta de manhã, já sem tempo de dar bom dia para ninguém, porque você já levanta e tem que vestir a roupa, afinal de contas eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer. Este também é um sintoma de uma mente agitada. Esse também é um sintoma de uma pessoa que está sendo perturbada pelas demandas da vida e às vezes até está potencializando as demandas da vida. De repente as demandas são comuns, como qualquer pessoa tem, mas essa pessoa fica sobremodo agitada, essa pessoa fica perturbada, ela levanta de manhã e começa e não tem tempo de nada, e fazer isso e faz aquilo, e o pior, quando ela olha para o lado e vê que tem alguém cochilando ainda, quando ela vê que alguém entrou no banheiro, essa pessoa está demorando a sair do banheiro, ela fica louca, e ela começa a bater na porta, e ela começa a falar, tá louco, você não está vendo que a gente está atrasado, e de repente, irmãos, sobra tempo. Essa sensação de que nada vai dar tempo, de que tudo tá em cima da hora, é uma sensação de uma pessoa que tem a sua mente agitada, e essa pessoa precisa ser tratada nisso, porque ela está causando mal a si, ela está se perturbando e está perturbando toda a sua casa. Queridos, é muito sério isso, porque tem casas, tem famílias inteiras que não conseguem usufruir de bons relacionamentos. Tem famílias inteiras que não conseguem dar bom dia, se sentar para conversar. Tem famílias inteiras que às vezes um membro da família até evita conversar com o outro porque sabe que a mente do outro é tão agitada. Talvez você conheça alguém assim. Eu vou até inventar aqui um apelido para alguém assim. Você conhece alguém casa de marimbondo? Ou caixa de marimbondo, não sei como você fala aí. Veja bem, você conhece alguém que se cutucar, você vai ser ferroado? Pois é, tem gente que você quer bater um papo, tem pessoas que você quer trocar uma ideia, tem pessoas que você quer levar um determinado assunto, uma questão, pedir uma ideia. O que você acha disso? Me dá uma opinião sobre isso aqui. Mas quando você chega perto dessa pessoa e cutuca, ela sai tanta coisa dali, tanta coisa que começa a te ferroar, e você fala, não dá para conversar com essa pessoa. Então tem famílias inteiras que estão perdendo oportunidades de comunicação, de se conhecer melhor, de conhecer um coração do outro, de se envolver emocionalmente um com o outro, porque as pessoas estão se tornando uma ilha.
Porque a gente quer ter acesso a ela, a gente quer conversar com essa pessoa, mas essa pessoa é uma caixa de marimbondo, ou casa de marimbondo, não sei como você fala, e quando você cutuca ali, você tem que correr. Já viu? Eu vi um vídeo um dia de um homem que ele foi num pé de mamão para tentar pegar uma caixa de marimbondo, me parecia uma marimbondo, eu creio que era. E aí ele pegou uma sacola, ele foi chegando com a sacola perto da caixa de marimbondo assim, e falando, não, estou aqui nessa escada, e eu vou pegar isso aqui, mas tem que ser com cuidado, vamos buscar não ferir os insetos também, né? Eu achei até bonito ele fazendo aquilo. De repente ele vai tentar abarcar toda aquela caixa de marimbondo com a sacola, porém ele esbarra antes de abarcar e fechar a sacola. Meu irmão, saiu tanto marimbondo daquela caixa, começou a ferroar o cara caiu da escada, saiu correndo igual louco, o braço dele estava escuro, de tanto inseto picando ele. Eu não sei qual foi o final daquela história. Se eu procurar e encontrar, eu falo com os irmãos. Mas veja, a pessoa saiu totalmente ferida daquilo ali, porque ela mexeu com quem estava com ferrão ali, né, já para poder causar um dano para ele. Tem pessoas que são assim, queridos. Tem pessoas de mente agitada, que você vai entrar numa questão com ela, e ela começa, mas também isso, mas também aquilo. Você, às vezes está perguntando, e aí, o que nós vamos almoçar hoje? Almoço, né? Você está pensando em almoço, porque eu já estou pensando, e aí vai, a pessoa vai longe. Que alguém vira e fala assim, eu estava querendo dar um passeio, e lá a gente tem dinheiro para dar passeio, então você vai colocar gasolina no carro. Gente, são pessoas caixa de marimbondo, por causa de uma mente agitada, que está perturbando não só a si, mas todo mundo. E aí, ele não quer falar com ninguém, porque ninguém está no ritmo dele, da mente agitada dele. E as pessoas também não querem falar com ele, porque não querem ser ferroadas. Olha como essa pessoa se torna uma ilha. Olha como essa pessoa vai perdendo oportunidades de construir relacionamentos saudáveis, construir uma família abençoada. Então, essa mente agitada, a gente precisa tratar ela. E olha, queridos, cuidado, para que você está talvez ouvindo essa mensagem pensando assim, fulano de tal tinha que estar ouvindo essa palavra agora. Olha, quem sabe é você, o agente restaurador, que vai trabalhar para curar essa pessoa. De repente essa pessoa não está ouvindo essa mensagem agora, mas você vai receber aqui a instrução de Deus, para que você possa então ser usado pelo Senhor para ajudar essa vida, ajudar essa alma. E ajudando ele, você vai estar ajudando muita gente de maneira indireta. Porque todos nós convivemos em família, né? No serviço, talvez tem muitas pessoas com quem a gente convive, ou nos cursos, nas escolas, seja quem for, eu e você, nós temos convivência com muitas pessoas. E essas muitas pessoas com quem a gente convive, todas elas de alguma forma são afetadas, influenciadas por nós, ou nós acabamos influenciando ela. Então esse é o ponto, queridos. Você conhece alguém que tem a mente agitada, está se tornando uma ilha, está difícil de conviver? Olha, meu irmão e minha irmã, então vai ser uma bênção essa palavra que a gente vai estudar aqui hoje, para que você ajude essa pessoa. Ou quem sabe você está vivendo isso e precisa de uma orientação. Então vai ser uma bênção para nós, né? Então, um outro sintoma de uma pessoa que tem a mente agitada, ela não tem condição nenhuma de ouvir as pessoas falar. Olha só, eu vivo isso um pouco, né? Oi, dona Amélia, Deus abençoe a senhora. Eu vivo isso um pouco, queridos. Veja que interessante. Às vezes as pessoas vêm se aconselhar com o pastor, ou às vezes as pessoas vêm pedir oração e vêm contar causas, né? Eu também tenho a minha esposa que gosta de expor o coração dela, e a gente precisa sempre estar apto a ouvir, não é? Então muitas vezes acontece, queridos, de a pessoa começar a contar um caso, mas ela às vezes está sem jeito de tocar no âmago daquela questão. Às vezes uma questão um tanto delicada, um tanto particular, um tanto íntima, e a pessoa vê a necessidade de conversar, mas a pessoa está sem jeito de conversar. Como é que eu vou falar? E será que vai pensar isso de mim? Então a pessoa, ela dá tanta voltinha para chegar naquele assunto, ela vai lá, se ela mora aqui em Serra de Oliveira, antes ela quer ir lá em Piranga, ou então ela quer ir lá em Lamim primeiro, para depois chegar no ponto que ela quer chegar. E para a gente que está ouvindo, a gente fica pensando, meu Deus, que hora essa pessoa vai chegar no assunto que realmente interessa, porque até agora ela só deu voltinha comigo aqui. É como se a pessoa pegasse na sua mão e falasse assim, olha, eu vou te levar para você tomar um sorvete aqui na sorveteria. A sorveteria fica aqui a 100 metros, mas antes eu quero dar uma volta com você lá atrás para que você chegue aqui. Rapaz, isso aqui não é brincadeira não. Então, muitos de nós passam um aperto com isso. Alguns de nós passam dificuldade com essas coisas,
num determinado dia, numa determinada hora em que aconteceu algo que acalorou suas emoções, algo que te deixou um tanto agitado. Mas tem pessoas que vivem isso todos os dias e o tempo todo. Então isso não é normal. Irmãos, a psicologia, a psiquiatria toma a mente agitada como uma enfermidade. Isso é uma doença, e é uma doença nova. E aí a gente vai entender por que essa é uma doença nova. Essa é uma doença nova porque o ritmo da vida, o ritmo ditado pelas demandas da vida de hoje, não são coisas naturais, não são coisas comuns. Você vai observar que há tempos atrás, você que já tem uma determinada idade, eu tenho 45 anos hoje, nós estamos em 2020 gravando esse vídeo, não sei quando você vai assistir, nós estamos em 2020, eu tenho 45 anos, irmãos, eu experimentei um tempo na minha infância, adolescência e parte da juventude, que não tinha essa ditadura de demandas, essa ditadura de ritmo do mundo moderno, não é? Com o advento da tecnologia, da internet, dos celulares, a gente quer tudo rápido, a gente quer tudo para ontem, a gente quer alguma coisa que baixe rápido no celular, alguma coisa que não sobrecarregue o aparelho, a gente quer ter a internet mais rápida, a gente quer que tudo que você compra pela internet que chegue mais rápido. Veja, irmãos, por que é que a gente quer tudo rápido? Hoje em dia, o ser humano vive muito mais tempo, né? A média de vida nossa está bem alta, está boa, mas veja bem que interessante, irmãos, há anos atrás, a média de vida do ser humano, ele chegava aos 40, quando alguém morria com 50, estava muito velho, né? Mas eles experimentavam mais da sua vida do que nós hoje vivendo 80 anos. Às vezes as pessoas vivem hoje 80 anos e quando olham para trás, cadê a vida delas? E olha o ponto que eu quero entrar com os irmãos agora, queridos. Irmãos, tem pessoas que têm uma vida abençoadíssima. Tem pessoas que têm um marido, tem a sua esposa, tem os seus filhos ou os seus pais, se for o caso. Tem pessoas que é cercada de bênçãos. Tem pessoa que é cercada de todo o tipo de recurso necessário para que ela seja uma pessoa feliz, uma pessoa saudável, uma pessoa que pode usufruir de uma vida de qualidade, não é? Mas a pessoa, mesmo tendo isso tudo, ela não consegue usufruir de nada disso. E por quê? Porque a mente dela é tão agitada, ela vive numa mente tão acelerada que ela não consegue olhar ao seu redor e contemplar o que está diante dela. A mente acelerada, ela não tem condição nenhuma de fazer observações, que necessita de tempo, que necessita de um descanso, que necessita de um relaxar, que necessita de um momento onde ela então vai parar, vai abandonar aquilo que está atrapalhando ela. As pessoas não conseguem fazer isso mais, sabe? Antigamente as pessoas, geralmente as casas, ainda se encontra isso em algumas cidades pequenas, né, de interior, ainda se encontra uma casa que do lado de fora já tem um banquinho, né? Já tem um banquinho, por quê? Chegava ali o final da tarde, as pessoas chegavam do serviço e tomavam o seu banho e saía para lá de fora e sentava ali. Aí passava fulano, passava Beltrano e batia aquele papo e conversava sobre as notícias, e não eram tantas notícias, não é? E contava casos antigos. Uma vez aconteceu isso, uma vez aconteceu aquilo, ô menino, desce daí. Então a coisa era mais um envolvimento humano, tinha mais bate-papo, tinha mais envolvimento afetivo, as pessoas tinham mais informação de coisas locais, de coisas uns dos outros, de coisas familiares, de coisas regionais, da vizinhança. Hoje a gente está recebendo informação de todos os países, tudo de uma vez só. Hoje você pega o celular e você vê, tem tantas notificações, quando você vai olhar, Covid, STF, política, e isso, e assassinato e tal. Meu irmão e minha irmã, isso está tirando a saúde emocional, psicológica, isso está tirando a qualidade das famílias, e isso está tirando também a vida espiritual das pessoas. As pessoas agora não têm tempo de orar mais, porque o celular está ocupando o tempo de oração dela. Não é? A tecnologia hoje tem entrado nas nossas casas e tem tirado os nossos relacionamentos. As pessoas não conversam. Tem famílias que o pai e a mãe já têm tanta demanda, né, dessa ditadura de ritmo do mundo moderno, que ele joga logo um celular na mão do menino, para o menino não incomodar enquanto o pai está tentando resolver a vida dele. Tudo sintoma de uma mente agitada e vai perturbar essa criança.
Porque uma criança que fica muito tempo com o celular na mão, para começar, ela tem acesso a coisas que não é para a idade dela. E depois, essa criança vai também, daqui a pouco, começar a manifestar as síndromes, manifestar os sintomas de uma mente acelerada. Uma coisa que a gente sempre fala, todas as vezes que a gente vai na casa de alguém, que a gente percebe que tem um menino o tempo todo com o celular na mão, meu irmão e minha irmã, isso não é normal. Tem crianças com jogos que fazem a mente dele participar de cenários que não é para uma criança participar. Imagine você, né? Nem vou falar quais são os jogos aqui para que alguém não se sinta de alguma forma incomodado, mas veja bem, vê lá, o meu irmão e minha irmã, os jogos que seus filhos estão jogando, e você jovem, cuidado com isso, porque esses jogos estão tirando os relacionamentos. Esse tempo de tecnologia está tirando a oportunidade de pessoas se abraçar, se beijar, conversar, dar gargalhadas. Hoje, se alguém tiver querendo dar gargalhada, coloca um vídeo com memes. Não, meu irmão, a gente pode bater um papo, a gente precisa se envolver mais. E as pessoas estão vivendo a cada dia mais afastadas umas das outras. Deixa eu te falar uma coisa agora. Veja bem, muita atenção nesse momento. Você, meu irmão e minha irmã, você tem uma vida linda. E se você estiver vivendo um momento da sua vida que você não considera lindo, Deus pode te ajudar a construir uma história nova. Sabe por quê? Imagine que a sua vida fosse contada num livro ou num filme. Que tipo de história seria essa? Que tipo de drama seria esse? Seria uma história de terror? Seria um filme de ação? Hein? Como seria a sua vida, o seu filme? Como seria? Seria chamado de quê? Não é? Filme de comédia? Eu não sei como seria. Eu acho que a minha vida seria um filme de comédia, talvez, regado com momentos tensos assim, mas eu gosto muito de dar risada, eu brinco muito, né? Eu ocupo muito a minha vida com isso, com esse modo bem-humorado que eu tenho de ver certas situações. Agora, veja que interessante, queridos, tem pessoas que têm todos os recursos para ter uma vida abençoada, para ter um filme bonito na sua vida, embora possa haver momentos tristes, momentos difíceis, mas ainda assim você pode ter um final feliz. A sua vida pode ser um bom livro a ser lido. Mas tem pessoas, queridos, que fazem da sua vida uma tragédia. Tem pessoas que fazem da sua vida uma agitação tão grande que quando a gente começa a observar o viver diário, a pessoa está vivendo uma coisa que não condiz com os recursos que ela tem. Então, meu irmão e minha irmã, olha, Jesus tem uma vida abundante para você, Jesus tem uma vida de qualidade para você, e é isso que Ele vai ensinar a gente aqui pela palavra de Deus. Esse texto de Mateus capítulo 6, versículo 34, que nós lemos aqui, ele já diz assim, veja, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Aqui está um erro gravíssimo que nós podemos cometer na nossa vida. Nos inquietar, nos agitar, nos perturbar pelo dia de amanhã. Veja, queridos, aquilo que ainda não aconteceu, aquilo que ainda não chegou a nós, isso não precisa necessariamente me perturbar hoje. Não, meu irmão. Veja que o final do versículo ainda diz: o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Veja que Jesus está chamando a gente para parar e não colocar o dia de amanhã dentro do hoje, porque o hoje já não é fácil viver muitas vezes. O nosso dia de hoje, ele já tem as suas dificuldades, ele já tem as suas demandas, ele já tem as suas exigências familiares, exigências financeiras, exigências emocionais. O dia de hoje, ele já tem a sua carga. Se eu pegar o dia de hoje e acumular junto com o dia de amanhã, meu irmão, eu não vou resolver o hoje. Agora, olha o problema. Se eu não viver o dia de hoje e colocar o dia de amanhã em cima de mim hoje, quando for amanhã, eu não consigo resolver o amanhã, porque o dia de ontem eu também não resolvi. Então, veja, queridos, o acúmulo de dias que nós vamos fazendo sobre nós, com tantas coisas para resolver, tantas coisas para fazer, e não conseguimos sair do lugar. Não conseguimos por quê? Porque nós nos ocupamos de uma coisa antecipada, não estava na hora de se ocupar daquilo. Eu pego o dia de amanhã e quero viver ele hoje. Quem consegue fazer alguma coisa amanhã, queridos? Tente você agora fazer alguma coisa amanhã, você consegue? Não, eu não posso fazer alguma coisa amanhã nesse momento, então amanhã eu faço.
Então é isso que as pessoas hoje estão vivendo, experimentando na sua vida, estão tendo dificuldades de usufruir das bênçãos de Deus no hoje. Eu tenho certeza que tem bênçãos de Deus na sua vida no dia de hoje. Provavelmente tem pessoas aqui assistindo essa live ou este vídeo que talvez o seu dia está muito difícil. Talvez o seu dia está uma carga terrível. Mas olha, se você dobrar o seu joelho agora e falar com o Senhor, eu tenho certeza que Ele vai te mostrar um escape dessa situação. É claro, existem situações que não tem escape, mas tem como você se fortalecer para continuar guerreando dentro dessa batalha. É isso que nós precisamos experimentar, irmãos. Tem problemas na nossa vida que nós não vamos resolver. Então nós precisamos nos fortalecer para continuar nessa batalha, não é? A irmã está falando aqui, eu sou muito ansiosa e isso me atrapalha muito, atrapalha todos nós, queridos. A nossa ansiedade nos atrapalha muito. Queridos, a maior parte das nossas lutas, das nossas dificuldades diárias, ela parte não das outras pessoas, mas de nós. Porque se nós usarmos de uma reação correta, madura, bíblica, com as questões que vêm diante de nós, nós então vamos fazer do nosso dia algo melhor para nós, algo mais saudável, não é? Então nós precisamos disso, queridos, observar o que a palavra de Deus diz. Diz aqui, olha, basta a cada dia o seu mal. Ou seja, não tente viver o amanhã hoje, porque não tem como fazer nada amanhã, né? Amanhã eu faço, mas hoje não dá para fazer o amanhã. E aí tem pessoas que vivem assim há anos. Imagine uma pessoa que está fazendo um acúmulo, não de dias mais, mas de meses, de anos na sua vida. Imagina a sobrecarga que essa pessoa vive. Então, vem Jesus no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 28, e ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Veja, o que é cansado? Cansado é quando o dia já não está fácil, né? Cansado é quando uma pessoa está vivendo ali uma certa carga que para ela já está sendo algo difícil. Mas veja, quando ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, aqui sim, aqui está um ponto interessante para nós, porque o que é uma sobrecarga? Sobrecarga é aquilo que está além do que podemos suportar. É como uma pessoa que deveria viver o dia de hoje, mas ela está com coisas anteriores de dias passados sobre ela e já está pensando como vai ser mês que vem. Essa pessoa então está vivendo uma sobrecarga, é a carga sobre a carga, é uma pessoa que está, sobre ela está um peso que normalmente a pessoa não suporta. Imagine você, eu gosto sempre de falar isso quando eu falo desse versículo, eu gosto de falar isso. Imagine você, um caminhão que consegue carregar 6.000 quilos, mas o camarada coloca 10.000 quilos sobre ele. Ele vai? É claro que ele vai. Ele vai ali sofrendo, o fecho de mola bem apertado, não é? As marchas andando mais reduzidas, então ele vai gastar mais combustível, ele vai produzir problemas mecânicos nele, vai esforçar mais, pode correr riscos de acidente, pode correr riscos do freio não conseguir segurar se ele precisar de frear, pode acontecer ele tentar subir um morro e o morro ficar pesado demais, ele ter que voltar para trás. Imagine só, meu irmão e minha irmã, os riscos e a sobrecarga de um caminhão que está carregando acima daquilo que ele foi construído para suportar. Você também, meu irmão e minha irmã, você tem uma alma que Deus fez capaz de carregar cargas, mas não é todas as cargas, não são todas as cargas que a gente pode suportar. Existem coisas que são insuportáveis, existem cargas que a gente até carrega, existem pesos na vida que a gente vai até carregando, a gente vai até empurrando, a gente até vai sofrendo, mas veja, queridos, isso está trazendo uma vida de sofrimento, isso está trazendo uma vida de desgaste emocional, psicológico, espiritual, isso está trazendo uma vida de desgaste físico. Quantas pessoas carregam cargas tão grandes sobre a sua vida que começa a ser percebido até no seu corpo? Pessoas começam a ter sintomas psicossomáticos, pesos psicológicos, emocionais na sua vida, que começa a aparecer na forma de enfermidades, de dores. Isso porque a pessoa não se livrou de sobrecargas, e nós não precisamos viver essas coisas. E uma mente agitada, ela não consegue pensar nisso, ela fica o tempo todo ali, eu tenho que resolver, eu tenho que fazer, e quando ela olha para o dia dela, o que é mais frustrante para alguém que tem uma mente agitada, quando ela olha para o final do dia, ela percebe que ela não fez nada do que ela tinha que fazer. Então isso gera uma frustração, uma decepção consigo mesma, e a pessoa começa a pensar mal de si.
E a pessoa começa a olhar para as demandas que ela mesma criou às vezes, ou então até demandas lícitas, demandas comuns da vida, mas ela potencializou de forma tal que ela não concluiu da maneira que ela esperava, da maneira que ela queria, e isso fez com que ela se sentisse incapaz, não é? Quantas mulheres que estão me ouvindo, assistindo esse vídeo agora, você mulher, preste atenção no que eu vou te dizer, você que olha para si mesma e se sente uma mulher derrotada, você que olha para si mesma, quantas mulheres, queridos, às vezes não consegue se sentir uma boa mulher para o seu marido, não consegue se sentir uma boa mãe para os seus filhos, e isso começa a carcomer o seu interior, porque ela começa a se culpar, e tudo que começa a acontecer ao redor dela, ela se culpa também. Se eu fizesse assim, onde foi que eu errei? São frases que a pessoa começa a falar, que ela está se culpando, e às vezes a culpa não é sua. Às vezes uma mente agitada é que está atrapalhando você desenvolver o papel de mãe, o papel de mulher e usufruir desses papéis, porque veja, queridos, junto com as responsabilidades de uma mãe, de um pai, de um filho, de um marido, de uma mulher, junto com essas responsabilidades, vem também coisas boas. Porque a mulher, ela tem o seu papel, o seu compromisso, né? Tem as suas responsabilidades enquanto mulher, mas ela também tem os benefícios, os frutos de ser uma mulher, de ser esposa, de ser mãe. Assim como o pai, ele tem as suas responsabilidades na manutenção, na segurança, não é? No sustento da casa, na vida espiritual da família, ele tem essas responsabilidades, mas o pai também tem frutos a colher numa família, como pai, como marido, ele tem frutos a colher disso, e tem pessoas que só pensam nas suas responsabilidades, tem pessoas que vivem se culpando e vivem sobrecarregadas e não conseguem usufruir daquilo que a vida familiar pode dar. Você também jovem, você filho que está ouvindo o que eu estou te falando aqui, cuidado para as demandas da vida não acelerar tanto a sua mente, de maneira que você não consiga nutrir com os seus pais um relacionamento saudável, um relacionamento de bênção na sua vida. O Mateus Leandro está mandando glória a Deus, aleluia ali, Deus abençoe meu queridão. Agora veja que interessante, irmãos, nós precisamos somente uma coisa, é uma palavra-chave que nós vamos encontrar ela na palavra de Deus de muitas formas. A palavra é equilíbrio. Nós precisamos ter equilíbrio, porque muitas das coisas que estão nos agitando são coisas do viver diário, que nós temos que realmente dar conta delas, mas se elas estão tirando a nossa vida familiar, tirando a nossa vida emocional, tirando a nossa vida espiritual, tem alguma coisa errada, não é com as demandas, mas com a maneira que eu estou vendo as demandas. Veja que interessante, queridos, quando Davi esteve diante daquele gigante, ele olhou para aquele gigante, o gigante era maior que ele, mais forte que ele, o gigante era mais experimentado que ele, tinha mais histórias de guerra que ele. Davi era um menino, não tinha força física, não tinha armamento, não tinha experiência, mas ele tinha um Deus por trás dele, ele tinha uma vida com Deus por trás dele. E quando Davi então olhou para aquele gigante, Davi não viu o gigante, porque Davi, quando olhou para aquele gigante, ele olhou baseado no Deus que guardava ele. Agora eu te digo, minha irmã e meu irmão, você de mente agitada que está ouvindo o que eu estou te falando, a sua vida parece um gigante diante de você, não parece? As demandas da vida estão te afrontando, não é? São grandes, são fortes sobre você, são demandas que estão te deixando de cabeça em pé, não é? Mas quem é por você? Quem está por trás de você? É só você? Porque se for só você, realmente a vida vai ser um peso terrível. Se você ficar sozinho diante das demandas da vida, você vai ser derrotado. Na verdade, talvez você nem entre na luta, como os israelitas estavam fazendo diante daquele gigante. Os israelitas diante daquele gigante, ele afrontando o exército de Israel. Se tem um homem aí, vem cá. Olha o que ele dizia: se tem um homem aí, vem cá. E não ia ninguém. Sabe por que não ia ninguém? Porque eles olhavam e viam a sua derrota na cara do gigante. Mas eu digo a você, meu irmão e minha irmã, que está participando dessa live ou que está vendo esse vídeo mais tarde, olha só, esse gigante que está te deixando sem ações,
sem coragem de enfrentar, ele já foi derrotado pelo poder que é no nome de Jesus. Ele já foi derrotado na cruz do Calvário. Sabe por quê? Porque quando você tomar a palavra de Deus, quando você tomar a palavra de Jesus Cristo, quando você lançar toda a sua ansiedade aos pés de quem tem cuidado de você, que é Deus, esse gigante diante de você não vai deixar de ser gigante, mas a sua percepção dele vai ser diferente. Veja o que Davi disse para aquele gigante. Davi olhou para aquele gigante e disse: olha, você vem contra mim com espada, escudo, com lança, você vem contra mim com o seu tamanho, força, você vem contra mim com a sua experiência, você vem contra mim com tudo que você tem, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Veja, o poder não está em mim, queridos, o poder não está em você, o poder está na palavra de Deus, o poder está no Senhor dos Exércitos. Muito bem, parece que a live caiu aqui um pouquinho, mas parece que já voltou, né? Se voltou para você, por favor, coloque aí no comentário. Estou vendo aqui a Cláudia falando ali, ó, através dessa palavra vejo quem sou eu. É isso mesmo que a palavra faz, queridos. A palavra de Deus, ela é para a gente ser refletido, por isso se diz, vamos refletir na palavra. Refletir quer dizer se ver refletido nela, e quando a palavra de Deus mostra quem somos, então nós temos a oportunidade de mudar a nossa vida, mudar a nossa história e mudar o nosso caráter também, que muitas vezes é muito necessário para nós, não é, queridos? Agora, veja que interessante, irmãos, eu vou ler com você uma história, já estamos quase na hora de terminar essa live aqui, mas eu quero ler com você uma história que está no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 10. Eu peço que se você tiver uma Bíblia, você possa estar abrindo. Se você não puder abrir, você vai então somente ouvir com bastante atenção, que é como se você estivesse lendo, tá legal? Então, aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38, começa uma história interessante demais de duas irmãs, uma chamada Marta e outra chamada Maria. Provavelmente você conhece essa passagem da palavra de Deus, onde Jesus, chegando em Betânia, aldeia de Lázaro, né, que era o irmão dessas duas mulheres aqui, Jesus chegando ali, Jesus amava aquela família, tinha uma boa convivência com ela, e Jesus, sempre que passava ali, Jesus pousava então na casa daquela família, a família de Lázaro, e estava ali Marta e Maria nesse dia em que Jesus então chegou. E você sabe, meu irmão e minha irmã, Jesus, a gente sempre fala isso aqui na igreja, Jesus nunca anda só. A pessoa que quiser ter com Jesus um relacionamento, mas somente com Jesus, ela não vai conseguir ter um relacionamento com Jesus, porque Jesus não anda sozinho, e ele nem abandona quem anda com ele. Jesus chegou então na casa de Marta e de Maria, e chegou acompanhado de uma multidão, como sempre. Então muita gente chegou naquela casa também. E o que aconteceu? Vamos ler aqui então, Lucas 10, 38, diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Olha só que interessante aqui agora, queridos. Jesus está mostrando para nós aqui como anda uma pessoa de mente agitada. Ela fica ansiosa e afadigada. Assim anda uma pessoa que tem a mente agitada. E Marta estava assim. Jesus chegou naquela casa, Maria tomou uma atitude: vou me assentar e ouvir a palavra de Deus. E Jesus ministrando a palavra, Jesus ali ensinando, né, a palavra de Deus, e Maria sentada aos pés dele, ouvindo a palavra de Deus. Marta estava distraída com muitos serviços. Marta então viu que tinha muita gente, provavelmente tinha que arrumar água, tinha que arrumar alimentação, talvez pousada para alguém, e Marta começou a ver o que tinha que fazer. E veja, não são coisas lícitas, não são necessidades que realmente precisam ser assistidas, é claro. Marta então tomou aquelas atitudes como a parte dela ali. Porém, queridos, aqui está o ponto que nós já acabamos de falar há minutos atrás aqui, que uma pessoa de mente agitada, ela não consegue entender as pessoas calmas, né? Se a pessoa está desacelerada, se a pessoa está tranquila, se a pessoa tem um ritmo um pouco mais lento que ela não consegue entender essa pessoa. Ela fica sem paciência com ela, não é? Então, assim que Marta viu que Maria estava ali assentada com Jesus, ela foi logo contra Jesus. Veja, irmãos,
como uma pessoa de mente agitada, ela chega a perder o equilíbrio e quem sabe até a razão, quando ela começa a usar da sua agitação como se fosse algo mais importante que tudo que está acontecendo, não é? E eu tenho certeza, o texto aqui não fala, mas eu tenho certeza que quando Marta viu que Maria estava ali sentadinha ouvindo a palavra de Jesus, e ela ali cheia de afazeres, eu tenho certeza que Marta deve ter dado aquela olhadinha para ela de longe e feito assim, me ajuda aqui, não é? Vai ficar sentada? Eu tenho certeza que Marta fez isso, porque isso faz parte de qualquer ser humano em qualquer parte do mundo, não é? Quando ele percebe que alguma coisa tem que ser feita e que alguém não está fazendo, ele logo quer dar um toque na pessoa. Ei, me ajuda aí, né? Levanta daí, faz alguma coisa, né? E aí o que aconteceu? Maria não se levantou. A gente percebe que Maria continua ali ouvindo a palavra de Deus, não é? Então, Marta vai logo para Jesus. Não te importa? Veja como, aqui um ponto interessante agora, queridos. Veja como a pessoa, quando está com a mente agitada, ela começa a se vitimizar. Ela começa a olhar para si mesma e começa a se ver como uma vítima. Desculpe o caminhão passando ali. Ela começa a se ver como alguém que está sendo abandonado, mal compreendido, não é? Esse é um sintoma, esse é uma síndrome da pessoa com a mente agitada. Ele se sente abandonado, ele se sente sozinho, porque afinal de contas ninguém está no ritmo dele, ninguém está entendendo a preocupação dele, ninguém está ali dentro dele, naquela bolha de agitação, naquela bolha de perturbação, não tem ninguém ali dentro com ele, então ele começa a se sentir uma vítima. Ninguém faz nada por mim, ninguém me ajuda, ninguém está vendo que eu estou aqui desse jeito, essas pessoas estão me abandonando, não é? Então ela começa a se sentir uma vítima. Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Ou seja, nem Jesus tem razão nessa hora, não é? Agora veja, queridos, não é assim que uma pessoa de mente agitada fica. Você mulher, né? Você mulher que está me ouvindo aí, provavelmente isso acontece na sua vida, ou homem também, não importa, mas eu digo a mulher, porque a mulher, emocionalmente, ela tem as suas fragilidades. A mulher, ela emocionalmente, ela é mais tocada, ela sente mais do que o homem é um pouco mais frio nas emoções, geralmente, não é uma regra, mas geralmente o homem é um pouco mais frio, né? Agora veja, a mulher muitas vezes, quando ela se sente abandonada, está todo mundo ao redor dela, todo mundo é com ela, todo mundo ama ela, mas ela se sente abandonada. Ninguém se importa comigo, ninguém se importa com a minha dor, ninguém me ajuda nessa casa. Está vendo? Está vendo isso aqui? Aí começa a pegar as coisas do chão. Está vendo isso aqui no chão? Está vendo isso aqui? Já cansei de lavar isso. Você só quer encher a pia? Você sabe? E a pessoa começa a acumular tanta coisa no seu coração. Mas Jesus vira para Marta aqui agora e diz: Marta, Marta, você está ansiosa e afadigada com muitas coisas. E ele diz: e uma só é necessária. Veja, Jesus, irmãos, ele não diz aqui de maneira nenhuma que Marta não podia trabalhar. Afinal de contas, o que Marta estava fazendo era algo realmente necessário. Alguém tinha que fazer o trabalho que ela estava fazendo. Porém, Marta, ela poderia aproveitar o momento em que Jesus estava ensinando a palavra e parar um pouquinho, assentar um pouquinho aos pés de Jesus junto com Maria, ouvir um pouco, ou quem sabe fazer os seus afazeres, mas com o ouvido atento no que Jesus ensinava, parando um pouquinho, né? Mas não, ela deixou aquele sentimento dominar o coração dela, de maneira que ela então já logo começou a acusar pessoas e se sentir vítima naquela questão toda. Por isso Jesus diz aqui nessa palavra, no versículo 42, ele diz: e uma só é necessária, ou seja, uma só coisa é importante ser feita agora. E ele diz: e Maria escolheu a boa parte. Veja, o que Maria escolheu que Marta não escolheu? Assentar-se aos pés de Jesus. Então há tempo, irmãos, para todas as coisas. Eclesiastes diz, Salomão diz, né? No livro de Eclesiastes, desculpe aqui os fogos aqui. Agora veja, queridos, uma só é necessária. Ou seja, Marta, tem tempo para fazer os seus afazeres. É como se Jesus dissesse: por que você não senta agora, ouve aqui a palavra, quando a gente terminar a ministração da palavra, você vai fazer o que você tem que fazer. Aí Maria até levanta e te ajuda também, não é? Mas a nossa desorganização de afazeres, essa ditadura moderna de demandas, tem tirado de nós até a oportunidade de pensar. Observe, meu irmão e minha irmã,
que boa parte das pessoas ouvem o que a mídia fala e já toma como verdade. As pessoas nem param mais para analisar, sabe por quê? Porque não tem tempo. São tantas informações sendo lançadas diante de nós, é tanta coisa que a mídia joga, são vídeos, é rede social, a tecnologia está tirando todo o nosso tempo de raciocínio, de pensar, de observar melhor, de julgar bem as coisas. Nós temos, irmãos, vivido coisas difíceis, tempos acelerados. E deixa eu te falar uma coisa, o que nós precisamos fazer então, para vencer esse momento de agitação mental? O que nós temos que fazer é lutar contra ele, porque essa ditadura de demandas, essa ditadura de agitação do mundo moderno, ele está nos atacando, ele está entrando nas nossas casas, entrando nas nossas famílias, entrando no nosso coração, na nossa mente, está nos perturbando, tirando de nós o que há de mais valor nessa vida. Observe que tudo que uma mente agitada perde são coisas que o dinheiro não compra. Muitas pessoas até perdem aquilo que realmente tem valor para ganhar dinheiro. E depois que ganhou dinheiro, ele não consegue recuperar o que ele investiu, a sua vida, a sua história familiar, sua história com seus filhos. E quantas pessoas se agitam tanto e daqui a pouco morrem. Então, queridos, a gente não sabe do dia de amanhã, eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, eu não sei se Jesus vai arrebatar a igreja dele amanhã, então por que é que eu vou deixar demandas deste mundo me desorientar, me perturbar de maneira tal que eu não vou usufruir do que Deus tem me dado? Deus tem dado para nós, irmãos e irmãs, coisas boas. Ainda que a sua vida não tenha sido, não esteja sendo, algo bom de se viver neste momento, mas olha, pode mudar. Jesus é mestre em transformar maldição em bênção. Jesus é bom. A palavra de Deus é boa, e quando ela começa a entrar no nosso coração, ela começa então a se transformar no nosso guia. Jesus então passa a ser o nosso bom pastor quando a gente começa a se alimentar da palavra dele. É isso que Maria tinha escolhido. Maria não escolheu somente ouvir o que Jesus falava, mas Maria, quando se assentava ali, ela escolheu ter Jesus como seu orientador, Jesus como seu pastor, Jesus como seu psicólogo, não é? É isso que nós precisamos fazer. Nós não podemos deixar que as demandas dominem a nossa mente, dominem o nosso coração, de maneira que a gente vai perder toda a nossa vida, queridos. Então, para terminar aqui, porque eu quero fazer somente 1 hora de live aqui, já faltam 8 minutos então. Deixa eu te falar uma coisa, o que eu posso fazer para lutar, para guerrear, para afrontar essa agitação, essa demanda da vida moderna, essa ditadura de ritmo do mundo moderno? Como é que eu faço para vencer essas coisas? A primeira coisa que a gente pode fazer na nossa vida é abandonar um pouco a tecnologia. Celular, o notebook, a TV, tudo isso são ferramentas para a gente usar, mas elas estão nos usando. Então nós temos que parar aqui. Existem, queridos, interesses por trás da mídia, e esses interesses querem colocar diante de nós tudo que eles querem nos vender, e as pessoas às vezes não estão conseguindo filtrar, coisas que realmente são da ferramenta do mundo tecnológico e aquilo que é venda, aquilo que são demandas que o mundo quer enfiar a goela abaixo da gente. Vamos abandonar um pouco a tecnologia. Às vezes tem casas que a gente vê que está o filho com o celular, o pai com outro, a mãe com outro. Por que não conversam? Por que não largam esse negócio de lado e vai bater um papo, vai brincar? Sabe? Antigamente os pais pegavam os filhos, carregavam nas costas, colocavam de cavalinho. O meu filho eu não posso fazer isso mais, porque ele está muito grande. Mas antigamente os pais tinham isso. As mães batiam papo. Tinha mãe que sentava e brincava de boneca com a criança. Hoje, parece-nos que brincar assim é uma coisa boba, é uma coisa que isso não é comigo, eu já sou adulto, eu tenho mais o que fazer. A pessoa, quando pensa assim, é sinal que ela já está dominada pelas demandas da vida. Ela precisa voltar atrás e observar e ver os grilhões que estão ao redor dela. Muitas vezes, irmãos, nós estamos algemados numa ditadura de ritmo, numa ditadura de demandas que esse mundo está impondo contra nós, a gente não está percebendo. Às vezes você tem que trabalhar com uma pessoa que é muito ríspida, uma pessoa que é muito dura com você, então você precisa de ajuda para saber lidar com essas questões. Então, vamos abandonar um pouco a tecnologia
Não deixe o celular tirar o seu bate-papo. Quantas pessoas conversam umas com as outras, mas assim, ó, As pessoas querem dar conta de acessar um status, acessar uma mensagem e ainda conversar com a outra. É impossível. Tem pessoas que até desistem de terminar uma conversa porque a outra não tira o olho do celular. Veja que está tirando a atenção, irmãos. Está tirando o momento de bate-papo. Nós precisamos lutar contra isso. Uma só coisa é necessária agora. E qual é? Vamos ter Jesus como nosso pastor? Quantas vezes você para poder ler a palavra de Deus com a sua família, orar com a sua esposa, com o seu marido? Você faz isso? Opa, olha o trovão aí. Então, queridos, nós precisamos mais, sabe de quê? Abrace pessoas, abrace seus filhos, abrace sua esposa. Tem maridos que não sabem mais o que é beijar na boca. Veja, irmãos, às vezes por causa de uma mente agitada, ou do marido ou da mulher, não é? Tem pessoas que já não têm nem mais qualidade na vida sexual, não tem mais aquele momento onde você usufrui do contato íntimo ou contato verbal. Pessoas não estão mais usufruindo do que uma vida a dois pode dar, o marido e a mulher, não é? Não tem mais aquele bate-papo, carinho, não sabe o que é mais passar a mão no cabelo da mulher, não é? Tem pessoas, irmãos, que não sabem mais o que é ouvir um ao outro. Ouça a pessoa, deixa a pessoa terminar de falar. Um dos sintomas da pessoa de mente agitada também, ela não consegue esperar a outra acabar de falar, ela quer terminar as frases dela. Se você conversar com um gaguinho, então, a pessoa você já quer adivinhar a palavra que o gaguinho vai falar. Não, deixa ele falar, tem tempo, deixa ele falar. Sabe, a gente não precisa ver essa ditadura não, meu irmão, tá bom? Olha, outra coisa, elogie mais. Sabia você, meu irmão e minha irmã, que se você convive com uma pessoa de mente agitada, começa a fazer elogios para ela. Olha, isso aqui você fez muito bem. Você está de parabéns. Como você é bom ou boa em fazer isso aqui. A pessoa vai dar uma paradinha. Porque esse tipo de comportamento está ficando tão escasso hoje em dia, que quando uma pessoa recebe um elogio, ela quer parar para ouvir o que você falou. Então isso é bom. Faça elogios, bate papo, conversa, chama ali para bater um papo, senta na mesa, fica um olhando no rosto do outro. Quero até dar um conselho aqui para você, abrir um parêntese aqui. Meu irmão e minha irmã, se na sua casa, na hora do almoço, fica um no sofá, um no quarto, um na cozinha, olha, a sua família está doente. Hora da refeição num lar, numa família, é para estar todo mundo junto na mesa. Pastor, na minha casa não tem mesa. Então encontre um lugar na sua casa onde todos possam ficar juntos, sabe, se alimentando, conversando, olhando no rosto do outro. O horário de alimento, outro dia a gente fala sobre isso, mas o momento de alimentação numa casa é um momento sagrado. Ali está o sacrifício sendo colocado diante de toda a família. A gente tem que comer junto, esperar um pelo outro. Tem casas que a comida mal ficou pronta, o rapaz já está lá tirando, enchendo aquele pratão e sai andando. Às vezes nem está cozido, ainda já está enchendo, já estou com fome. E vai para lá e larga a mãe e pai de lado para comer depois. Não, meu filho, não faça isso. Sabe por quê? Daqui a um tempo, se você não for antes, se eu não for antes, eu vou perder meu pai, a minha mãe e você também. O que você vai ter de lembrança? Veja como uma mente agitada tira até o nosso futuro. Coloca remorsos no coração de muitas pessoas. Quantas pessoas perdem seus entes queridos e hoje fica assim: ah, se eu soubesse eu tinha feito assim, se eu soubesse eu tinha feito assado, se eu soubesse eu tinha conversado, tinha beijado. Que saudade do beijo, que saudade do abraço. Meu irmão, faça isso hoje se você tem essa oportunidade. Então usufrua do que a vida pode te dar. Você não precisa ficar sofrendo depois com remorso. Não, use do que Deus está te dando hoje. Uma boa amizade, uma mulher abençoada. Ah, pastor, você não sabe como é que é lá em casa. Deixa eu te falar uma coisa. Se eu falar de abraço, de beijo, de carinho, de afeto, de toque, de palavra, de ouvir, de atenção, se eu falar dessas coisas e alguém falar assim: ah, lá em casa é muito difícil essas coisas, é porque fulano, é porque Beltrano faz isso. Meu querido, então sua casa já está doente. E você que está ouvindo essa palavra, você se torna então responsável de mudar o seu ambiente. Sabe? Ah, mas você não sabe como é que é meu marido ou minha mulher. Dá um beijo nele quando ele estiver falando alguma coisa. Se ele começar a ficar agitado, fala para ele: mas eu te amo assim mesmo. Sabe? Então você começa a mudar o ambiente todo com palavras boas, com encorajamento, com palavras de elogio.
com palavras de graça. Olha só, a palavra de Deus diz que a nossa palavra deve ser sempre agradável, temperada com sal. O que quer dizer uma palavra temperada com sal? Uma palavra temperada com sal, você sabe que nos tempos bíblicos não existiam geladeiras, não é? Então, se precisasse de conservar uma carne, alguma coisa, era o sal o agente usado para poder conservar carnes, né? Às vezes até para colocar numa ferida. Por quê? Porque o sal, as bactérias não conseguem sobreviver onde tem alto teor de sal, não é? Então, se você pegar um bacalhau, você pode observar um bacalhau no mercado, quanto tempo ele dura fora da geladeira. Por quê? Por causa do sal que está nele. Então, o sal é um agente conservador. Então, quando a palavra de Deus diz que a nossa palavra deve ser sempre agradável, temperada com sal, quer dizer que a nossa palavra tem que fazer esse papel de conservar os relacionamentos, conservar o romance. Conserva. Veja que Jesus, ele é o maior sal que já existiu, né? Começou a chover, desculpe se o barulho atrapalhar um pouco. Veja, Jesus numa festa de casamento, acabou o vinho, e o que ele disse? Enche essas talhas com água. E ele então milagrosamente transforma aquela água em vinho, e era um vinho bom, de maneira que quando o mestre Sala foi levar para o noivo então experimentou, me perdoe, os serviçais foram levar para o mestre Sala, o mestre cerimônia. Quando o mestre cerimônia toma aquele vinho, ele fala, olha, ele vira para o noivo, né? Olha, muitas pessoas colocam o vinho bom e depois do povo ter vivido bastante, ele coloca o vinho ruim, o vinho inferior no final, mas você tem conservado o vinho bom até agora. Então olha, deixa Jesus conservar a sua vida, deixa Jesus fazer da sua vida algo bom não só hoje, não só ontem, mas algo bom o tempo todo. Não é que vão acabar suas lutas, não é que vão acabar as nossas demandas, as nossas dificuldades, não, mas vai se tornar algo que dá para conduzir, que dá para levar, sabe, algo bom, que dá para a gente usufruir bastante dos nossos relacionamentos. É isso que Deus tem para mim e tem para você. Eu vou encerrar aqui agora, porque a chuva está apertando aqui, tá bom? Eu estou com medo de acabar a internet, ou então de fazer muito barulho aqui, mas eu quero agradecer você que participou dessa live. Quero pedir para você compartilhar, por favor, tá bom? Essa live, eu creio que vai ser muito importante para muitas pessoas ouvir o que foi falado aqui.